Bem, pessoal, agora falando sobre indicadores na fiscalização com um enfoque um pouco mais operacional, também lembrando, né, dessa interseção que a gente tem com a econômica, mas sempre observando aqui o aspecto remoto, né, dessa fiscalização, que tem muito a ver com indicadores, com informações geradas. Bem, primeiro ponto, que eu acho que é importante a gente traçar aqui, é o seguinte, olha, nós aqui pela Arsai de Minas Gerais, a gente teve até que forçosamente, né, a gente já trabalhava um pouco a fiscalização remota, mas ela não era ainda tão evoluída e a pandemia nos levou a ter que evoluir bastante esse tipo de trabalho, né, ter que introjetar isso nas nossas rotinas. Então, o que que acontece? A partir do momento que a pandemia ocorreu, nós migramos muito da nossa atividade para trabalhos de fiscalização remota. E aí, esse processo vem aqui principalmente do trabalho da gerência de informações operacionais, que a gerência responsável pelo projeto Mais Água e Esgoto, tá? Então, o fluxo basicamente segue uma dinâmica que passa por 3 ou 4 gerências operacionais, na verdade. Basicamente, a gente tem uma demanda que é colocada, essa demanda pode vir do Ministério Público, da Prefeitura, ouvidoria, emergencial, pode ser uma motivação interna, enfim, ou outros. O que que acontece? A partir do momento que essa demanda é introduzida, né, e nós temos um sistema de informações, que é o Sistema de Informações Regulatórias, o SIR, que dá a base para isso, nós temos aqui uma análise gerada dentro desse projeto Mais Água e Esgoto, que é um projeto que verifica as informações e os indicadores do setor, que gera relatórios. Esses relatórios vão para o prestador de serviço e têm que ser confrontados, tem que ser, né, tem que ter uma fase de ampla defesa para o prestador justificar, explicar aquelas variações que estão ocorrendo, e após a análise das respostas, nós temos então um parecer técnico que vai subsidiar a gerência de fiscalização operacional. A gerência de fiscalização operacional, ou GFO, é que vai fazer efetivamente o relatório de fiscalização, em base nessas informações e em outras que são solicitadas, vai passar por esse mesmo processo de questionamento ao prestador, até a análise de dados e emissão de um relatório. A partir do momento que a gerência de fiscalização operacional fez a sua apreciação, ela conduz isso, né, para o prestador emite suas respostas, só que as respostas agora são avaliadas por outra gerência. Então, todo o procedimento após a geração de um auto de fiscalização, após a geração ali de um primeiro momento de fiscalização efetiva para o prestador, mesmo que seja essa fiscalização remota, ela segue para apreciação de uma outra gerência, que é a gerência de planejamento e controle, que vai gerar ali os relatórios finais até o arquivamento ou a sanção do processo. Existe somente um detalhe a mais, que quando é firmado um TAC, e aí foge o escopo da GPC, isso vai para a GRO, que é a Gerência de Regulação Operacional. Então, nós temos 4 gerências que trabalham interligadas em todo esse processo de fiscalização remota, tá bem? Bem, explicando isso em mais detalhes, basicamente o que acontece com o Mais Água e Esgoto é o seguinte: nós temos uma gama de informações que são recebidas pela agência, informações rotineiras, e essas informações são disponibilizadas mensalmente para análise da agência. Então, a partir dessas informações recebidas, né, a gente, desde 2018, já começou com esse projeto Mais, que é o monitoramento e avaliação das informações de serviços. Então, de forma bem ativa, a gente recebe essas informações, envia, né, aquelas inconsistências, aqueles erros potenciais ao prestador, pede essas respostas para ele e disponibiliza aquilo, né, que não foi resolvido para a agência, também para a agência ficar sempre ciente, tá bom? Essas informações, elas são sobre o sistema de água, sobre o sistema de esgoto também. Basicamente, as análises que são efetuadas são relacionadas à ausência de informação, inconsistência ou mau desempenho. Então, a gente pode estar falando aqui de inconsistências relacionadas a uma informação incorreta, a um valor atípico, a um valor muito recorrente, ou seja, se eu tenho sempre valores muito repetidos, quer dizer possivelmente que o prestador está, no lugar de lançando os valores reais, ele está estimando, ele está repetindo, ele não está medindo corretamente aquilo. E nós temos também avaliações aí relacionadas a mau desempenho, por exemplo, perdas elevadas, enfim. Então, toda essa análise é efetuada
E aí nós vamos o quê? Levantando os nossos apontamentos sobre aquilo, tá bom? Esses apontamentos, eles são realizados, nós recebemos hoje cerca de 15 bases de dados operacionais do prestador de serviço, estão todas regulamentadas na nossa resolução 114, tem lá, você pode buscar no site da Arsai, vai ter lá toda a tipificação, o glossário, o que está definindo, enfim. E aí, essas informações que são o alvo desse projeto mais. Então, o projeto mais vai passando ali, observando operação do sistema de água, qualidade da água, paralisações, operações de sistema de esgotamento sanitário, tratamento de esgoto, bypass, solicitação e reclamação, ordem de serviço, contratos, racionamento. Então, a gente observa todos esses aspectos lá dentro do mais e vai observando, né, daquelas 15 bases de dados que estão regulamentadas, 10 são mais efetivas para essa análise, são analisados os últimos 6 meses e a gente vai gerando essas constatações e perguntas direcionadas ao prestador. Então, a gente observa ali aspectos, né, relacionados ao contrato, aspectos relacionados à geração e à administração, a gestão, né, do serviço de água e do serviço de esgoto e solicita essa resposta ao prestador. Nesse relatório é encaminhado então ao prestador, o prestador vai encaminhar esses esclarecimentos e aí a gente vai ver se esse esclarecimento foi suficiente, a gente conclui constatação. Se não, os fiscais vão precisar acompanhar. Se eles precisarem acompanhar, isso é remetido então para a gerência de fiscalização operacional. Então a gente tem uma passagem de bastão da GIO, que é a Gerência de Informações, para a GFO, que vai apurar aquilo efetivamente. Quando a GFO recebe esse projeto, né, recebe essas informações, o que ela vai fazer? Ela pegou todas as bases de dados, o fiscal vai avaliar a base de dados e as apurações efetuadas pela GIO e vai solicitar informações adicionais. Então, essas informações adicionais vão munir ele de outros dados que não são rotineiros, não são recebidos habitualmente pela agência, mas que são essenciais aí à atividade fiscalizatória. Nesse caso, a gente levanta os questionamentos, pede um relato fotográfico, se for o caso, enfim, e verifica em função remota, né, se aquilo está de acordo ou não com as expectativas. Então, a gente encaminha isso como um relatório para o prestador e aguarda essas respostas, tá bom? Então, todo o relatório de fiscalização, ele é publicizado, ele é transparente e disponibilizado no site da Arsai. Ele é disponibilizado ao prestador, ao demandante e também tem seu acompanhamento efetivado pela Gerência de Planejamento e Controle, quando a gente recebe aqui, ó, mais uma passagem de bastão dentro da Arsai. Então, é como se fosse aquela corrida de revezamento que a gente vai passando o bastão de uma gerência para outra. A GPC, então, ela recebe, né, da GFO aquele material e aí ela vai dar prosseguimento a uma análise técnica das correções identificadas. Então, às vezes eu vou ter um relato fotográfico, eu vou ter itens, constatações levantadas, problemas informacionais gerados e tipificados, todos eles tipificados em resolução, e vai apurar, então, se o prestador corrigiu ou não aqueles itens levantados, ou então se o prestador recorreu de alguns deles e explicou por que aquilo deu problema, enfim, ela vai fazer uma análise técnica que vai gerar um parecer técnico. Esse parecer técnico vai dizer se aquilo foi suficiente ou não, né, para dar prosseguimento ao processo sancionatório. Então, isso ocorre, né, por meio do envio do prestador de um RAC, que é um relatório de ações corretivas, e aí a agência analisa esse RAC por meio da geração de um parecer técnico. Como eu falei com vocês, isso enseja registros fotográficos, ordens de serviço, notas fiscais, memórias de reunião, documentos administrativos, ofícios, análise de qualidade da água, monitoramento de efluentes, justificativas técnicas, prazos, cronogramas de resolução, análise macro de contexto dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, enfim, são inúmeras formas, né, de comprovação das ações corretivas que o prestador efetuou. Então, o que acontece? A AGPC gera os pareceres técnicos em função da apreciação do prestador de serviço, e aí, à luz da nossa resolução de sanções, que é a resolução 133 de dezembro de 2019, a gente vai propor sanções e penalidades para aqueles itens que não forem devidamente arquivados. Então, eles seguem
efetivamente o procedimento sancionatório. Esse procedimento sancionatório, ele é bem grande, ele seja ali cerca de 6 ou 7 interações com o prestador de serviço que vão passando de mão em mão. Aqui tem um desenho esquemático, né, de todo esse processo sancionatório, e para quem quiser mais informações sobre esse processo, basicamente nós temos aqui a resolução 133, que eu deixei um link na apresentação, e também o link, né, das videoaulas do nosso sistema, ou seja, todo o processo foi documentado, sistematizado e colocado em vídeo, né, para quem quiser consultar como que ele ocorre, ver como que o sistema funciona na prática, nós temos vídeo aí, tanto da playlist de sanções para a área econômica, quanto a playlist de sanções para a área operacional da agência. Eu também deixei os links aí para vocês verificarem. Nossa aulinha é muito curta, não dá para falar todos os detalhes aqui. Mas basicamente segue esse procedimento de troca de bastão, de apuração e de troca efetiva com o prestador de serviço. O que é importante da gente destacar aqui? Primeiro, que tudo isso está sendo amparado pela resolução e também pelo Sistema de Informações Regulatórias, que é o SIR, que foi desenvolvido aí ao longo dos últimos anos. Nós já temos uma ponta do SIR de fiscalização operacional, que ficou pronta recentemente, ou seja, todo o relatório de fiscalização estará introjetado a partir desse ano de 2023 dentro do sistema. Todo o procedimento de sanções, ou seja, desde a fiscalização, terminou lá a fase de fiscalização remota, entrou a fase de fiscalização operacional efetiva na GFO, a gente tem o procedimento de sanções circulando integralmente dentro do sistema até sua finalização, seja seu arquivamento, seja a emissão de uma sanção e o pagamento de uma sanção pelo prestador de serviço. Tudo isso vocês conseguem ver naquelas playlists que eu coloquei ali. Além disso, a gente tem todas as demandas que geram essas fiscalizações também sistematizadas dentro de um módulo de demandas, e nós temos as informações que geram as análises da fiscalização remota também sistematizadas. E isso daí está dentro do módulo de gerenciamento de informações, que está sendo a cada dia mais ampliado e utilizado dentro da agência. Ou seja, a nossa base informacional é a base necessária para todas as atividades da agência, seja as atividades de revisão, reajuste tarifário, ou até a fase, né, de fiscalização, seja ela operacional, seja ela econômica, tudo isso está sendo informatizado. E qual a importância dessa informatização, desse uso desses indicadores, dessas informações no processo? Primeiro, né, que a partir do momento que a gente teve essa sistematização, teve essa regulamentação, a gente percebe que somente 22,4% dos processos das não conformidades identificadas se convertem em multa ou sanção para o prestador. E esse número pode ser bastante reduzido se tiver um comprometimento da gestão. Como esse sistema foi instituído a partir de 2021, praticamente, né, a gente tem um histórico ainda muito pequeno e que a gente percebe que mês a mês o prestador tem ampliado, tem melhorado a sua gestão quanto a isso. Então, à medida que o tempo for ampliando, né, e que os aprendizados ocorrerem, a gente tem uma estimativa de cada vez menos sanções serem emitidas, que é o nosso grande objetivo. Nosso objetivo é o quê? Esse número aqui, ó, que é de resolução de problemas. Se nós temos 22,4% dos problemas que não são resolvidos, eles se tornam em multas. Mas multa não resolve o problema. O que resolve o problema é o prestador agir dentro dos prazos regulamentados e efetivamente trazer aqui, ó, a solução desses problemas. Quase 80% dos problemas resolvidos já é um índice muito bom e muito melhor do que antes da resolução, muito melhor também do que antes da nossa sistematização. E essa sistematização, ela trouxe uma redução no tempo de tramitação processual de 1.017 dias em média para cada processo para 304 dias, gente. Foi uma melhora de 70% na eficiência do processo. Então, isso é outro ponto que a gente tem que destacar. Regulamentação, né? Uma regulamentação que traga previsibilidade, segurança para as atividades e também, né, um outro lado que seja uma sistematização, isso traz o quê? Segurança jurídica, isso traz estabilidade de negócio, isso traz, né, uma compreensão melhor, o que vai gerar em eficácia e eficiência dos resultados da atividade regulatória, tá bem? Era isso que eu queria falar para vocês hoje, então o nosso processo informatizado e regulamentado, ele traz melhores resultados. Nós temos aí referências, né, que podem ser consultadas, tanto do treinamento do sistema, quanto dos webinars que a gente promoveu
chamando a sociedade a discutir esses temas e apresentando esses temas ao prestador, bem como podcasts também que explicam sobre isso, que foram colocados aí nos últimos anos. Então, todo esse material está disponível para vocês. Eu fico à disposição também nos canais de comunicação do curso para responder perguntas e a gente trazer aí mais informações para vocês. Um grande abraço, até logo.